Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 e 23, perdão. Quem achou, diga amém. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é o que, irmãos? E é permanente. Oremos, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para esse momento de meditação na Tua palavra. Nós pedimos que a nossa ideia, valor, conceito, visão que temos da Tua palavra seja enriquecido, mudado, aumentado para o louvor da Tua glória. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, de maneira que o nosso compromisso com a palavra ele mude, e mude completamente. É a nossa oração no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Ou nós somos uma igreja bíblica, ou nós não somos igreja. Porque para ser igreja tem que ser bíblica. Ou nós somos uma igreja bíblica, ou nós somos um clube. Porque a igreja ela é pautada na palavra. Todo crescimento da igreja é um crescimento da palavra. Se você fizer um estudo de Atos dos Apóstolos, já estudamos na escola bíblica dominical, aonde se diz que a igreja crescia, o que antecede ao crescimento da igreja é o crescimento da palavra, na palavra. E crescia a palavra de Deus e aumentava o número de discípulos. A relação que você tem com a Bíblia, ela tem tudo ou muito a ver com a relação que você tem com Jesus. E o crescimento que você tem na vida de fé é o crescimento que você tem na palavra de Deus. Uma das intenções, ou a intenção de Satanás, é anular você como cristão. E uma maneira de te anular como cristão é afastar você da Bíblia, da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a biblioteca do Espírito Santo. Ela é eterna, ela é infalível, ela é inerrante. É a nossa única regra de fé e prática. Qualquer má interpretação, equivocada interpretação, se torna o ventre, o embrião, onde nascem as seitas, as heresias, são oriundas, tem como berço, tem como ventre a má interpretação da palavra de Deus. Quando alguma coisa se acrescenta a ela, nos tornamos malditos, anátemas. E quando alguma coisa dela extraímos, nos tornamos anátemas, malditos. E pagaremos preço caríssimo por causa de um acréscimo ou um decréscimo à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é fogo que consome. Ele é o martelo que quebranta. É a luz que revela. É a verdade que ilumina. É a espada que penetra, a espada de dois gumes. O nosso reformador, Martim Lutero, ele disse assim: o que o pasto é para o animal, o lar para o homem, o ninho para o passarinho, os penhascos para os répteis, a água para os peixes, assim a Escritura Sagrada é para os cristãos. Bom, meus irmãos, eu sei que sem pasto o animal morre, sem a palavra você morre, está morrendo. Sem um lar você é incompleto, você não é ninguém, assim é a palavra para nós. Passarinho sem ninho, assim é a palavra para nós. Os penhascos, as rochas para os répteis também. E o que é um peixe fora d'água? Ele está morto. Também nós, irmãos, assim é a Escritura para nós. Ela é assim para você? Ela é assim para mim? Se não é, deve ser para toda a igreja. Eu quero que no ano que vem, irmãos, quando nós
nos levantarmos, depois de peregrinarmos e chegarmos ao pódio, né, de findarmos um ano letivo estudando a palavra de Deus, acompanhadamente, disciplinadamente, coordenadamente, nós só fiquem sentados aí os visitantes que vierem aqui nos prestigiar, mas que todos nós possamos fazer parte disso. A Bíblia é um livro muito perigoso para a incredulidade, porque confunde mais ainda os incrédulos. Para o pecado, porque ele condena o pecado. Para o mundo, porque a Bíblia acusa o mundo. Para Satanás, porque a Bíblia destrona Satanás. E para as seitas, porque todas elas são, pela palavra de Deus, desmascaradas. O príncipe dos pregadores, Moody, ele afirma o seguinte: a Bíblia é uma janela nesse mundo cárcere, através do qual nós podemos divisar, enxergar, prescrutar a eternidade. A Bíblia, meus irmãos, foi escrita por homens, mas ela tem origem no céu. Nenhum homem escreveu por particular inspiração. Ela é inspirada pelo próprio Deus, ela vem de Deus. Ela é espírito e ela é vida. Eu queria fazer nessa manhã, meus irmãos, e não extrapolar o nosso tempo, 5 afirmações que a Bíblia faz dela mesma, que o Senhor faz da sua palavra, que os nossos irmãos apóstolos fizeram. E eu queria que você prestasse atenção, percebesse, anotasse, adentrasse dentro de você. Em primeiro lugar, o texto que lemos, ele está dizendo que por meio dela nós nascemos de novo. É por meio da Bíblia que nós nascemos de novo, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros ardentemente, pois fostes nascidos, regenerados, nascidos de novo, fostes nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive para sempre. Meus irmãos, o homem sem Deus está completamente morto. Se seu vizinho não se batizou nas águas e não confessa Jesus como Senhor e Salvador, se algum parente seu não clama pelo nome de Jesus, então ele está morto. Por mais que você o ame, por mais que melhor que seja moralmente, eticamente do que eu e você, mas ele está morto. Morto nos seus pecados e delitos. O homem sem Deus está morto. Mas, irmãos, Deus implanta nele a divina semente, como implantou em você também a divina semente, onde por ela, mediante o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Por meio dessa semente, pelo poder do Espírito, o homem nasce de novo, e essa fé salvadora, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, sendo o próprio Deus falando por seus meios. Hoje oro para que esse pecador que vos fala seja o meio pelo qual, mas não sou eu falando, é o próprio Deus falando. Então nós estávamos mortos, meus irmãos, e por causa da palavra de Deus, alguém pregou a palavra de Deus, e a semente, irmãos, de Deus, a genuína semente, a verdadeira semente, a semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, ela adentrou dentro de nós e nós nascemos de novo. Esse operar do novo nascimento, ele se dá pela palavra, mediante a palavra de Deus. Não ignore a palavra, não menospreze a palavra, não desvalorize a palavra. O sábio vai dizer, irmãos, que os tesouros mais bem escondidos, mais bem guardados, mais bem valorizados, eles são, irmãos, são lixo, mediante o valor que tem a palavra de Deus. Ela é mais preciosa do que ouro, ouro puro, refinado, é a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque por ela, porque através dela, porque mediante a ela, nós nascemos de novo. Ninguém aqui nasceu de novo, a não ser por meio da palavra, mediante a palavra de Deus. E essa palavra, meus irmãos, não é um livro semelhante a nenhum outro livro. Não é um livro semelhante a nenhum outro livro encontrado em qualquer outra biblioteca. Porque essa palavra, ela vive. Repete comigo, a palavra vive. Ela está viva. A palavra de Deus, ela está viva. A palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. E não é só viva, ela é permanente. Ela permanece. Ela é a mesma, na sua imutabilidade, ela é a mesma. Na sua atualidade, ela é a mesma. Parece que saiu como um jornal na madrugada que fora impresso. Saiu do prelo há pouco tempo, ela permanece.
Então a palavra é viva, a palavra permanece, a palavra não volta vazia, a palavra de Deus é poderosa. Ele criou o mundo e tudo que nele há, e nos trouxe a vida, e nos trouxe a si, pelo poder da sua palavra. Ela é uma semente que não se corrompe, ela é incorruptível, ainda que corruptos a usem, mas ela não se corrompe na boca dos corruptos, porque ela continua sendo palavra de Deus. Olha, a simples leitura, meditação, e a explanação e a entrega da palavra de Deus, ela é poderosa para regenerar, para dar vida a morto, a quem não tem esperança, assim como fora um dia eu ou você. Deus somente opera pela sua palavra, não pela minha, não pela da igreja, não pelo governo, não pelo militar, mas pela sua palavra. É a pregação e ensino. Ele fala, ele traz vida aos mortos. E, irmãos, a palavra tem vida em si mesmo. Ele é espírito, ele é vida. Onde ela chega, vidas são transformadas. Transformai-vos pela palavra. A nossa mente é transformada pela palavra de Deus. Você foi o que foi, mas hoje é o que é, porque você está se expondo à palavra de Deus. Ela está transformando você. Nós somos transformados pela palavra de Deus. Diga glória a Deus por isso. Agora, em segundo lugar, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 vai dizer assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por meio dela nós crescemos. Quem quer crescer aqui, diga amém. Os que não crescem sofrem muito. Sofrem porque vivem amedrontados, vivem ansiosos, vivem sendo manipulados, vivem sendo, são manobrados pelo sistema, porque não crescem, não cuidam, não crescem, não se reproduz. O crescimento, irmãos, ele é esperado. O crescimento, ele é desejado. O crescimento, ele é uma necessidade na vida do cristão. Você precisa crescer. Quando crescemos, nós nos emancipamos para cuidar de nós mesmos e liberamos quem de nós cuidava. E nós passamos a cuidar de alguém. O crescimento nos torna reprodutivos. A palavra abençoado, na sua raiz etimológica, tem a ver com a capacidade de reproduzir. Então, quando nós crescemos, nós reproduzimos. Quando nós crescemos, irmãos, nós nos firmamos, nos afirmamos. E crescimento é de suma importância. Como é que eu cresço, pastor? Pela palavra. É a palavra de Deus que nos faz crescer. Por meio dela, nós crescemos. E esse texto ele está dizendo que nós temos que desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite é crescimento para a salvação. Desejar ardentemente. As lactantes bem o sabem. O quanto é dificultoso, o quanto é difícil, né? Uma mãe, ela desmamar o seu filho, a sua filha. O quanto a criança, a gente está vivendo lá esse período de Eloá, que ainda é amamentada pela Rebeca, e às vezes, eu não sei se a Rebeca está ouvindo, espero que não sei se a Eloá ama mais a mãe do que o mamá que a mãe dá. Eu já tenho até minhas dúvidas. Porque quando ela olha assim para a Rebeca, ela diz, chegou. Eu não sei se ela está dizendo, chegou a mamãe ou chegou o peito que me amamenta. Eu tenho lá minhas dúvidas. E aqui está dizendo, desejar ardentemente. Repete comigo, ardentemente. Você tem esse ardor, você tem esse arder pela palavra de Deus? Então obedeça a esse mandamento de Deus na sua vida, meu irmão. É desejar ardentemente. Não é desejar ardentemente ficar rico. Não é desejar ardentemente sair de férias. Não é desejar ardentemente outra coisa senão, em primeiro lugar, desejar ardentemente a palavra de Deus. Não é desejar ardentemente sucesso, é desejar ardentemente a palavra de Deus. Como crianças recém-nascidas. E tu sabe que o instinto do recém-nascido, ninguém ensina ele a sugar, ninguém ensina ele a encontrar o bico do peito da mãe, mas ele já nasce com isso. E se você nasceu de novo, uma prova que você está vivo e nasceu de novo é o desejo ardente pela palavra de Deus. Mas você não pode desejar como quem consegue esperar. Você não deve desejar como quem pode ser persuadido a não querer, procrastinar, adiar. Você tem que desejar como criança recém-nascida,
Vai convencer a criança recém-nascida que não é hora de mamar. Vai convencer a igreja, a criança recém-nascida, que aquele não é o lugar de ser amamentado. Vai convencer. Conseguimos, irmãos? Alguém consegue? Não conseguimos. Outro dia eu fiquei pasmo, né? Estava conversando com a Patrícia do André e disse: e aí, está mamando a Helena? Ela disse: não, eu conversei com ela e ela está acertando. Você conversou e ela aceitou? Um milagre aconteceu. É, pastor, um milagre, eu estou conversando com ela. Mas só na conversa está dando certo? Está dando certo, pastor, ela já parou de mamar. Meus irmãos, a recém-nascida, desejar como um recém-nascido. Você tem que desejar, repete comigo, o genuíno leite. O genuíno. E para ser genuíno leite, não, você tem que ser você e a Bíblia. Fala para o teu irmão, é você e a Bíblia. O genuíno, você vai direto à fonte. Não passou nem pelo pastor, passou por ninguém. Você está desejando e é você e Deus. E você vai para a Bíblia. E você quer. É você e Deus. Sem interlocutores, sem intermediários, sem mediadores. Você vai direto. Você vai direto lá. Algumas mães, por causa do trabalho, querem dar uma madeira. Querem dar um NAN, ou um aditivo, seja o que for. E acreditam, não, eu quero o genuíno. Eu quero que saia do peito da minha mãe. E nós temos que desejar, irmãos, porque você tem que crescer para ser salvo. Fala para o teu vizinho, você tem que crescer para ser salvo. É interessante esse vocabulário, sabe, irmãos? Essa verbalização da Bíblia com respeito ao crescimento. Porque quando Paulo também escreve a Timóteo, e aqui a gente está lendo Pedro, mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer: olha, Timóteo, olha, eu quero até reconhecer aqui a tua avó e a tua mãe, Lloyd e Eunice, que deu para você a palavra, que foi para crescimento, para a tua salvação. Então o crescimento, meus irmãos, ele acompanha a salvação, ele é uma consequência da salvação e ele é uma prova da nossa salvação. Então, para ser salvo, se você está sendo salvo, você está crescendo. Porque se você não está crescendo, porque você não está salvo. Porque todo salvo cresce. Ele cresce porque ele, quando nasce, ele nasce como uma criança, onde a gente não pode convencer absolutamente nada ao contrário, senão ela é imbuída, ela é tomada, ela é possuída por um desejo ardente do genuíno leite, crescimento para a salvação. Eu não sei se você já acompanhou casos de crianças malnutridas, que a mãe não dava o peito. Uma vez visitando uma pessoa, né, aí a Alcione disse assim: você está dando mamar para o teu filho? Não, eu estou dando 3 vezes ao dia. Mas 3 vezes ao dia, não. É a chamada livre demanda. Pediu, dá, pediu, dá, pediu, dá e pediu, dá. Senão, você está comprometendo a saúde do seu filho. Irmãos, nós precisamos ter livre demanda, desejar constantemente, ardentemente, em todo o tempo, em todo lugar. Nós temos que desejar o crescimento para a salvação, que vem do se alimentar desse genuíno leite, e deve ser algo tão forte como uma criança recém-nascida desejando isso. Ele é alimento que nutre. Ele é leite para os infantes na fé, mas ela também é comida sólida para os experimentados. Evangelho de João, essa jornada nos seus 21 capítulos que nós teremos a partir de março, meus irmãos, ela é capaz, é suficiente para de amamentar aos recém-nascidos, para dar comida sólida, difícil de digerir, de engolir, precisa mastigar bastante aos experimentados, amadurecidos, né, e criados na fé. Quando saciamos a nossa alma, nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, irmãos, a alma não é saciada, e hoje nós ganhamos mais um inimigo, né, da meditação, da leitura meditativa, da leitura extensa continuada, nós ganhamos mais um inimigo, que é a cultura do virtual, que é a cultura do digital, que é a cultura do ler rápido, do minimiza isso aí, do bota essa voz para falar em mais rápido. Nós ganhamos um inimigo, e isso está moldando a gente, aculturando a gente. E aí a nossa alma, irmãos, permanece magérrima. Um crente analfabeto será sempre raquítico e indefeso na sua fé. Eu faço gabinete constantemente. Para não dizer diariamente, eu faço gabinete constantemente. E como pai, professor, eu sento diante da pessoa e quando ela começa a falar, e da maneira que ela está lidando com aquela situação,
eu sei muito bem que tipo de relação essa pessoa tem com a Bíblia. Eu sei muito bem que tipo de relacionamento essa pessoa tem com o leite genuíno que não a fez crescer. É nanica. É um anão na fé. É uma anã na fé. É um analfabeto. É um raquítico. Porque não se armou, não se muniu nas armas espirituais que a Bíblia dispõe para nós no seu santo paiol. E, meus irmãos, nós precisamos crescer. Ainda, terceira declaração, João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por meio dela nós somos purificados. Diga para o seu vizinho, somos purificados. Nós somos purificados. Primeiro, é uma limpeza em quem ouve. Essa limpeza é operada pela palavra, quando alguém fala. É interessante que Deus, Ele nos deu os olhos para ler, mas ouvidos para ouvir. Então nós temos que ler a palavra, mas nós também temos que ouvir a palavra. Nós temos que ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a fé salvífica. Nós, irmãos, vemos aqui que é impossível você se santificar se você não tiver uma boa relação com a palavra. É impossível você se consagrar se você não tiver uma boa relação com a Bíblia. Você não vai conseguir. Porque nós estamos limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse isso, irmãos, na última ceia, no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos estudar isso ano que vem. E nessa última ceia, no cenáculo, ao dizer isso, ele estava dizendo que tudo que eles ouviram, tudo que Jesus falou, da palavra, a palavra, tudo que ele externou de si mesmo, foi uma limpeza na vida deles. E eles foram lavados, e eles foram limpos, e eles foram santificados pelo que ouviram da boca do nosso Senhor Deus. Também hoje, aqui e agora, e constantemente nós, irmãos, nós somos limpos pela palavra que temos ouvido da parte de Deus. Ao lermos a palavra, nós nos encontramos com essa realidade. A Bíblia, ela manterá você longe do pecado, ou o pecado manterá você longe da Bíblia. Pastor, eu estou muito longe da Bíblia. O pecado faz isso mesmo. Pastor, eu estou longe do pecado, estou me afastando cada vez mais do pecado. A Bíblia faz isso mesmo. Ela vai santificando você. Não uma leitura superficial. Uma leitura superficial não tem esse poder. Mas uma leitura devotada, uma leitura piedosa, uma leitura quebrantada, desarmada, uma leitura apelativa a Deus, dizendo, por favor, Senhor, fala comigo, muda a minha vida. Se a leitura fizesse bem, nós não teríamos tantos doutores, mestrados, seminaristas, teólogos e pastores vivendo uma vida suja, farisaica, dupla, dicotômica de pecado. Eles não estão tendo uma leitura piedosa, apaixonada, devocional, apelativa, dizendo, por favor, Senhor, tenha misericórdia. E quando assim o fazemos, a Bíblia vai manter longe o pecado da sua vida. Ou o pecado vai manter a Bíblia longe de você. Quando a gente lê a Bíblia, ela está lendo a gente. Eu, muitas vezes, como você, a gente lê a Bíblia e diz, sou eu. Eu estou aqui. Meu Deus, sou eu mesmo. Está falando de mim. Esse besterol aqui mesmo que eu fiz, é isso que eu estou fazendo. Então, quando você lê a Bíblia, ela lê você. Quando examinamos a Bíblia, ela nos examina. Eu vou pregar sobre Natal nos próximos cultos. Eu vou falar sobre o Natal segundo Jesus. É interessante que eu vou pregar sobre o Evangelho de João, quando Jesus está diante de Pilatos, eu entendi de uma nova maneira aquele encontro. Eu entendi ali, depois eu vou explicar para os irmãos quando eu pregar, que Jesus não estava sendo julgado por Pilatos. Na verdade, Pilatos estava sendo julgado por Jesus. Jesus é a palavra. E quando examinamos, ela nos examina. Quando nós colocamos diante do espelho da palavra, ela não só aponta a nossa sujeira, mas ela também nos purifica. Você somente não sai condenado, você também sai purificado, convencido, persuadido, com o fruto do arrependimento,
por conhecer a verdade da palavra de Deus. Quarto lugar, irmãos, Efésios 5,17. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por meio dela nós somos defendidos. Por meio dela nós nos defendemos. Ela é a espada. Nós estamos, diz Paulo nesse mesmo capítulo, engajados, acredite você ou não, saiba você ou não, querendo você ou não, não importa, mas existe uma luta do mal, onde nós estamos engajados nessa luta contra principados, potestades, dominadores, nesse mundo tenebroso, orquestrado, gestado, presidido pelo mal. Então, irmãos, a espada é a única arma de ataque. Ela é a espada do Espírito. Ela é a palavra de Deus. O texto está dizendo para nós que a espada não é nossa. Repete comigo. É a espada do Espírito. Agora imagine você. Imagine você. Eu conversei essa semana com uma pessoa que está tendo problemas psicológicos e eu disse, caramba, mas nós temos a palavra de Deus. Lute com a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Imagina o Espírito emprestando a palavra dele. Imagina a eficácia. Imagina o poder. Imagina o alcance da espada do Espírito. E ela faz parte, irmãos, ela é um item, ela é do soldo do cristão. Ela é a espada do Espírito. Ela é a palavra de Deus. Então, é a espada do Espírito na tua mão e a palavra de Deus na tua boca. Meus irmãos, sendo assim, é a nossa arma de ataque. Manejarmos bem a palavra da verdade nos aprova como obreiros fiéis. Nós temos obreiros aqui e os obreiros precisam manejar bem a palavra de Deus. Se você é bom no que faz, na sua profissão, se você é bom no que faz nas suas interações com o mundo, com o comércio, com a indústria, com a mão de obra, você também pode ser bom na palavra de Deus, você é saudável, você pode ser uma pessoa que sabe manejar bem a palavra de Deus. Como alguém que maneja bem uma espada, meus irmãos, e ela é do Espírito, e ela é a palavra de Deus. É arma de defesa e arma de ataque. Ela é do Espírito. Ela é a bigorna de Deus que tem quebrado o martelo dos críticos. Olha, ela se mantém viva e poderosa, mesmo após séculos de perseguição. Nada e ninguém foi tão perseguido quanto a palavra de Deus. Desde a Idade Média na Inquisição, desde, irmãos, das vitórias que tivemos da Reforma para cá, e todas as ondas que se levantam contra. Hoje, a onda que se levanta contra a palavra de Deus é o liberalismo. Onde Deus, ele não se importa, e ele não se importa com as nossas escolhas, com a nossa moral. Nós somos completamente livres e Deus não se importa. É teísmo aberto. Deus não conhece o futuro. Deus conhece o futuro como eu e você conhecemos o futuro. São mentiras, são heresias. Essa pluralidade de verdades, nós entendemos que a palavra ela se mantém poderosa, intocável, meus irmãos, mesmo após séculos de perseguição. Ela tem vencido as fogueiras da intolerância e o ácido veneno dos liberais. Ela está vencendo, meus irmãos, ela vai permanecer. Ela não precisa de defensores, mas de proclamadores. Nós temos que proclamar a verdade que é a palavra de Deus. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo voltará. E nós temos que buscar o seu reino. O Senhor Jesus venceu na tentação dizendo, está escrito. Quando você for lidar com um litígio, um confronto, você tem que pensar, o que está escrito? Quando alguém fizer mal para você, você não tem que se entregar às reações carnais, involuntárias da nossa alma, da nossa natureza adâmica. Você tem que dizer, o que está escrito? Quando você for lidar com o seu tempo e aprender a remir o tempo e como administrar o seu tempo, você tem que dizer, o que está escrito sobre isso? Quando você for traído, você tem que dizer, o que está escrito quando a gente é traído? Quando você se decepcionar,
com uma liderança eclesiástica, o que está escrito que a gente tem que fazer quando isso acontece? Quando a vida for de mal a pior para você, você tem que dizer, o que está escrito quando a vida vai de mal a pior para a gente? O que está escrito? Porque Jesus, irmãos, ao dizer está escrito, ele o disse porque ele aprendeu, porque ele cresceu na graça diante de Deus, diante dos homens, em sabedoria e graça, ele cresceu e nós estamos crescendo. E em tudo na vida, meus irmãos, nós temos que dizer, o que está escrito? E agora meu filho é um homossexual, o que está escrito sobre isso? E como é que eu tenho que cuidar dele, amá-lo? O que está escrito? E agora, o meu patrão, o que está escrito sobre isso? Bispo Walter, em alguns momentos da sua história, teve grandes motivos, o bispo da nossa denominação, porque foi aviltado, traído, ou caluniado, ou injustiçado e até roubado. E alguém disse para ele assim, coloca na justiça. E ele disse, o que está escrito? Nós não levamos um irmão a julgamento. Ímpio. Vale o que está escrito, meus irmãos. Antigamente o cara do jogo do bicho que dizia isso. Vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Você sabe o que está escrito para uma pessoa como você? Será que os jovens da nossa igreja adolescente sabem o que está escrito sobre qual é o grande projeto de vida de um jovem solteiro? Outro dia eu disse aqui, é honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Sabe o que está escrito da postura de um marido, de uma esposa, de um pai? O que está escrito? Porque Satanás, ele está procurando brecha na sua vida, ele quer entrar por alguns desses buracos, dessas brechas, para arruinar você, assim como tentou Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele, conduzido pelo Espírito, foi ao deserto, ele disse, está escrito. E nós precisamos, irmãos, ler a palavra, conhecer a palavra, meditar na palavra, inculcar a palavra, encarnar a palavra, para quando Satanás, travestido de amigo, travestido de uma boa oportunidade, travestido de um bel prazer, você poder dizer assim, Satanás, você desembanha a espada que é do Espírito, e você coloca na boca a palavra de Deus, e você diz, Satanás, está escrito. Nós precisamos disso, irmãos. E por último, João 12, 48 diz assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Lê comigo o restante aqui, ó. Passa aí, irmão. Vamos ler todo mundo junto aqui, 48? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido, essa o julgará no último dia. Cuidado, porque você conhece a palavra. Você que frequenta aqui há um ano, você já sabe muito da palavra. Você que esteve na escola bíblica dominical, você conhece a palavra. Quem rejeita o Senhor e não recebe as palavras, não recebe a Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a lei moral de Deus, todos os princípios do reino. É verdade que as leis cerimoniais foram para aquele tempo? É verdade que as leis levíticas tiveram o seu cumprimento em Cristo? É verdade que nós temos que entender tipologia. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, que testemunha de Jesus, que aponta para Jesus, pelo seu perdão, pelo seu senhorio, para a sua justificação, para a sua graça, quem rejeita e não recebe a palavra de Deus, tem quem o julgue. A própria palavra que tem proferido, essa julgará no último dia. É a espada de dois gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro. Ela produz vida, mas também produz morte. Quem não for liberto pela palavra, terão, inexoravelmente, não tem jeito, de se ajoelhar diante do seu juízo. Diante do seu juízo. Quem não recebe a palavra, quem rejeita a palavra, quem não recebe a palavra, um dia vai ter que se dobrar diante do juízo. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou. E sabe o que ele disse? As palavras, cuidaste ter nelas vida eterna, porque elas testificam de mim. Essa palavra testifica de mim. Se a Bíblia, irmãos, não é verdadeira, Jesus é mentiroso. Porque ele disse, irmãos,
que tanto a lei quanto o profeta, toda a palavra está falando dele, apontando para ele, para a glória dele, para o reino dele, para o retorno dele, para a majestade dele. Se a Bíblia não é verdadeira, Jesus é mentiroso. E o nosso Deus é um Deus verdadeiro, meus irmãos. Nós somos testemunhas. Quem é testemunha disso, diga glória a Deus. Sem ela, reiterando, sintetizando aqui, sem ela ninguém se converte e sai da morte para a vida. Sem ela, não crescemos e nunca chegamos à fase adulta, responsável e reprodutiva. Nunca. E se não está havendo crescimento, eu desconfio que não houve salvação. Porque se há salvação, há crescimento. Por quê, pastor? Porque, inclusive, eu vou chamar de involuntário porque não achei outra palavra. Involuntário. Nasceu de novo, instintivamente. Uma fome ardente e um desejo pelo leite genuíno para crescimento. Graças a Deus, ninguém precisa incentivar um bebê a ser amamentado. Eu nunca ouvi uma história dela. Não, ele teve que incentivar porque não queria. Graças a Deus a gente não precisa ensinar um bebê a sugar. Nasceu de novo, sede pela palavra. Eu quero a palavra. Você não tem sede? Eu duvido da sua conversão. Você não tem fome da palavra? Eu duvido da sua conversão. Assim como um ser, nós temos vida bio, nós temos físico. Assim como esse corpo tem fome e sede porque está vivo. Se parar de ter fome e sede é porque morreu. Fulano tem fome? Não. Tem sede? Também não. Esse cara está morto. Uma vez, uma americana disse que ficou 50 dias sem comer e sem beber. Ela disse que o sol estava alimentando ela. Quem lembra disso? Você lembra disso? O sol estava alimentando ela. Aí botaram os paparazzi lá para tomar conta da mulher, porque ela fez muito sucesso, ninguém viu ela comer. Até que depois pegaram lá ela comendo. Se está vivo, tem fome. E espiritualmente falando, se está vivo, espiritualmente falando, se nasceu de novo, tem fome. Sintetizando aqui. Terceiro, sem ela, estaremos todos ainda algemados à morte em nossos pecados, que nos conduziriam para longe de Deus. Porque a Bíblia, nós somos santificados. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Quarto lugar, sem ela estaríamos sem uma poderosa arma de defesa. E a única de ataque contra o inimigo. Pastor, como é que eu ataco o inimigo? Com a palavra. Sujeitando-se a Deus. Como é que você se sujeitar a Deus se você não conhece a mente de Deus? O coração de Deus. Quer conhecer a mente de Deus, o coração de Deus? Palavra. Palavra. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos, irmãos, então, proclamar a palavra. Nós precisamos, então, ter fome da palavra. Ou pela palavra. Deixar ela nos lavar. E manejar bem a palavra. Nós temos que proclamar essa palavra porque ela é a única que salva. Nós temos que ter fome da palavra porque ela é a única que nos faz crescer. Nós temos que deixar ela nos lavar porque ela é a única que nos purifica. Nós temos que manejar bem a palavra da verdade porque ela é a nossa arma de defesa e de ataque. Como igreja, irmãos, somos o povo da palavra. Eu lamento muito a desassociação visual que a gente não tem mais. Porque antigamente, quando você se convertia, eu lembro, eu não era convertido. Minha mãe lembra disso, lá em Auma. Minha mãe está aqui, ela lembra disso. Tinha um rapaz, ele era um negro, 2 metros de altura. Ele estudava de tarde, de manhã ele comprava pão. Ele bateu de casa em casa. Você que é jovem aí, quer levantar um dinheiro? Ele batia de casa e dizia assim, você quer que eu compre o pão para você todo dia? Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou lá no padeiro, pego o pão fresquinho e eu boto na sua porta. Você me dá o dinheiro, deixa o dinheiro aqui fora, e aí eu vou e entrego o pão para você. E ele fazia isso. E de tarde ele estudava. Hoje em dia, a gente não vê proatividade na vida, é uma geração que não é proativa. Aí ele comprava pão para toda a rua e entregava. E ele se converteu. E ele andava com a Bíblia. E eu era criança.
aí o pessoal chamava, ó, Bíblia. Olha lá o Bíblia, lá vai a Bíblia. Ó o Bíblia. E aí, Bíblia? E a gente brincava, chacoalhava com ele e tal. Bíblia. Era um pouco mais velho que eu, enorme rapaz. Ó Bíblia, ó Bíblia. Hoje, quando você vê um cristão, você não diz, ó Bíblia, porque nós nos desafastamos, desassociamos. O mundo não vê mais a gente como o povo do livro preto. Nos envergonhamos. Não carregamos mais a Bíblia. Meus irmãos, como igreja somos o povo da palavra. Devemos amá-la, desejá-la, estudá-la, encarná-la, proclamá-la, distribuí-la. Ela jamais voltará vazia. Ela jamais falhará. Ela jamais, irmãos, jamais será mudada, alterada, acrescentada. Eu queria deixar alguns conselhos para os irmãos. Em primeiro lugar, leia a Bíblia todo dia. Diga para o seu vizinho, leia a Bíblia todo dia. Faça disso um hábito na sua vida. Um dia não foi hábito na minha vida, hoje é. Não tem um dia que eu não leia a Bíblia. Não tem um dia que eu não leia alguma coisa da Bíblia. Todo lugar que eu vou, ou eu levo a Bíblia, ou eu levo um livro que me ajuda a entender a Bíblia. Todo lugar. Eu deixo no carro livros para eu encher a minha mente, para eu meditar. Eu me lembro da recomendação que Deus deu a Josué. Medita de dia e de noite. O hebreu dividia o dia só em duas partes, de dia e de noite. Você de dia e de noite, só não medite quando você estiver dormindo. Mas se você está acordado, medite na palavra de Deus. Medite de manhã, de tarde, de noite. Medite na palavra de Deus em todo o tempo. Leia a Bíblia, uma vez por ano, toda ela. Venha para a escola bíblica dominical. Escolha um livro para você se especializar. Seja muito bom em um livro. Se você não conhece a metanarrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, peça ajuda. Conheça a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Leia a Bíblia com bons comentaristas bíblicos. Às vezes você tem dificuldade, peça recomendação aí aos professores e diga, me recomende um comentário bíblico. Cuidado, não compre qualquer livro de qualquer editora. Mais fácil é primeiro você definir algumas editoras dizendo, essa é cristã, ele já tem um filtro. Então você vai ter essa condição. Mas leia, encha a sua mente. Se proponha, se você tem o dom do ensino, aprenda a palavra, se torne alguém, exemplo para você também ensinar a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus na sua casa. Olha, eu estou casado há 33 anos, né? 33 anos. Alcione sempre foi uma cristã, como eu, dedicada à palavra de Deus. E também, a gente se entregar. Mas eu sempre estudei mais do que ela a palavra de Deus. Até que, eu não sei se há 15, 18 anos atrás, alguma coisa aconteceu no coração da Alcione, e ela se voltou de maneira radical, completa, para uma vida de leitura e de meditação diária, fora do comum, fora da curva. Hoje, a Alcione é uma outra pessoa. O progresso como mulher de Deus foi um negócio assim incrível. Mas isso foi concomitantemente a esse achego, essa aproximação dela com a palavra de Deus. Hoje, eu não sei se eu estudo mais do que ela, mas talvez tanto quanto ela se dedica. Isso mudou a cabeça, a maneira de enxergar a vida mudou muita coisa. Eu quero sugerir que você estude a palavra com a sua esposa. Eu quero sugerir que você coloque seus filhos para estudar a palavra de Deus. Se você quer ter uma família, menos problemas na família, estude a palavra de Deus, esse efeito, essas consequências. Olha, se você vai mandar teu filho para a escola, antes de mandar teu filho para a escola, nutre ele com a palavra de Deus. Coloque ele para ter a identidade que a Bíblia tem para ele.
Não, você vai mandar ele para lá e ele vai ter a identidade que a escola vai colocar para ele. E desde o jardim de infância já começa isso. Você precisa ler a palavra de Deus. Ninguém fala sobre John Wesley, Carlos Wesley, sem falar sobre Susana, que foi a mãe desses meninos. Teve, se eu não me engano, ou 9 ou 19, alguma coisa com 9, ou 9 ou 19 filhos. Era mulher do lar, cuidava de tudo. Mas ela tirava 1 hora do dia para ensinar a Bíblia para os seus filhos. Quero fazer um apelo às mães, aos pais. Tire tempo e ensine a Bíblia para o seu filho. Primeiro aprenda para você, ou aprenda junto com ele. Mas faça isso. E você vai ver a mudança enorme que vai se dar na sua casa. Hoje, meus irmãos, eu queria orar e fazer um apelo a Deus para que o Espírito Santo movesse o meu e o seu coração. E nós progredíssemos um pouquinho no relacionamento que a gente tem com a palavra de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, segurar a sua Bíblia. E eu queria desafiar você a fazer, ou se comprometer a fazer, alguma coisa mais do que você tem feito na sua devoção a respeito e no que diz respeito à palavra de Deus. Eu queria desafiar você. Nós estamos, irmãos, diante de Deus agora. Eu queria que você se importasse com o valor que Deus dá para a palavra dele. O quanto custou para Deus manter a palavra de Deus inerrante, infalível, e chegar hoje intacta a mim e a você, depois de tantos anos. E que você não considerasse essa oração, esse momento, como algo de pouca importância. Porque Deus está olhando para o seu coração e para o meu agora também. Mas que você, no seu lugar, se comprometesse a fazer algum progresso, a partir de hoje, 2024, na sua relação com a Bíblia. Vamos orar por isso? Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje nós estamos vivendo num país, por enquanto, que nós temos liberdade do culto, chamado país laico, e nós temos livre acesso à produção de Bíblia, venda de Bíblia, troca de Bíblia, leitura bíblica. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajude a progredir e aproveitar a oportunidade que ainda temos, pois não sabemos até quando teremos esse tipo de oportunidade, de termos livre acesso à palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor querido, a fazermos progresso. Aquele que não lia absolutamente nada, que passe a ler. Aquele que lia pouco, passe a ler um pouco mais. Aquele que não tinha um estudo acompanhado, venha ter na escola bíblica. Aquele que precisa e quer e deseja e sente, Senhor, a necessidade de fazer um seminário, nós temos a proposta do seminário da denominação. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, mas que alguma coisa aconteça, porque nós estamos falando das sagradas letras, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que é poderosa para nos fazer crescer, nascer de novo aqueles que ainda estão mortos, que é poderosa, Senhor, para nos dar crescimento para a vida eterna, para nós nos defendermos, Senhor, de todo o ataque do diabo e para nos limpar, Senhor, dos nossos pecados, sermos transformados na nossa mente, purificados dos nossos pecados. Limpa-nos, Senhor, pela palavra, santifica-nos pela palavra, Senhor, dá-nos crescimento pela palavra, Senhor, dá-nos armamento, Senhor, contra o mal, através da Tua palavra, que a nossa relação com a palavra venha mudar, mudando assim a nossa relação contigo, Senhor, porque eu não posso ter uma relação contigo agradável, Senhor, a contento, se a minha relação com a palavra, com a oração, com a comunhão e com a adoração não é suficiente. Senhor, aviva essa igreja na palavra, que haja um movimento de nos voltarmos para a palavra. Senhor, ó Deus, nós nos levantamos contra todos os demônios, todos os principados, todas as potestades, Senhor, que se levantam nesse momento contra a palavra de Deus.
que cada um tenha a sua Bíblia, carregue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia todos os dias, que cada um, Senhor, ame a palavra, queira cumprir a palavra, viver a palavra, Senhor, falar a palavra, ter a mente de Cristo, nos tratarmos conforme diz as Escrituras, Senhor, decidirmos conforme diz as Escrituras, para que o teu reino venha a nós, para que a tua vontade seja feita e não a nossa, Senhor. Nós nos levantamos, ore comigo, meu irmão, diga: Senhor, aviva essa igreja, aviva o meu irmão, aviva esse grupo de vida, aviva esse ministério, aviva esse púlpito, Senhor, que o Senhor possa fazer arder o nosso coração, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, que nós sejamos uma igreja bíblica, uma igreja da palavra. Abençoa a nossa escola bíblica, Senhor, abençoa a escola dos adultos, a escola das crianças, abençoa, Senhor, os nossos pregadores, professores, abençoa cada um deles e aviva-nos pela tua palavra. Senhor, há quem diga, como disse Naamã: meu Deus, só descer nesse rio, eu tenho rios melhores. Senhor, é só ler a palavra. Meu irmão, é ler de maneira apaixonada, piedosa, arrependida, como quem quer conhecer mais a pessoa que se fez carne e é a própria palavra viva, que é o nosso Senhor Jesus. Renova o meu irmão, Senhor. Nós colocamos a nossa Bíblia nas tuas mãos, em nome de Jesus.